Minha gente, nós tivemos um pequeno probleminha no áudio aí, mas voltamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Vamos só terminar com essa oração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Olha aqui, ó. Olha o tema que nós vamos trabalhar hoje com você, hein? Agora nós vamos falar sobre como utilizar os 5 sentidos para glorificar o nosso Deus. Um assunto super legal, né? Um assunto muito interessante que nós vamos abordar agora com o nosso querido escritor, xará do padre, hein? Marcos Carvalho. Baita de um escritor, já já. E no segundo bloco, os impostos no Brasil. Quais os principais impostos e suas finalidades? Porque somos o país com mais altos impostos. Vamos descobrir daqui a pouquinho, tá? Com o Wesley, que vai estar aqui com a gente, tá bom? Tudo isso para você, ó, depois da vinhetinha aí, o Padre abraça. Já foi? Então olha só, o Padre já está aqui com o nosso querido xará do Padre, hein? Marcos Carvalho, que é escritor. Marcos, muito boa tarde. Boa tarde, Padre. Obrigado pelo convite. Imagina, para nós é uma alegria. alegria. Bendita hora. É uma bendita hora, não é? Que bom. Ô Marcos, olha só, você que é escritor, nós queremos entender um pouquinho e a gente preparou um VTzinho só para dar uma esquentada na nossa conversinha aqui de sala, bem bacana. Dá uma olhadinha aí. Deus nos criou com um corpo material e nos deu 5 sentidos para que possamos experimentar e apreciar a sua criação. É através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato que podemos entrar em contato com o mundo, nos comunicando com outras pessoas e interagindo com o ambiente ao nosso redor. Cada um desses sentidos pode ser usado para glorificar a Deus e expressar a nossa gratidão por tudo o que Ele fez por nós. Mas como aplicar isso na prática, no dia a dia? Como usar nossos 5 sentidos para glorificar a Deus? Confira o nosso bate-papo no Bendita Hora. Olha aqui na mão do Padre, ó, dá uma olhadinha aqui na mão do Padre. Eu acabei de ganhar de presente do Marcos Carvalho, que é escritor, esse livro aqui que já é um sucesso, já é um sucessão aqui, que nós estamos aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, esse projeto que o nosso querido escritor Marcos realizou. Tá super interessante, que fala sobre ressuscite os seus 5 sentidos. Gente, olha só, aproveitando a presença aqui desse baita escritor, que não tem para ninguém não, hein? Cara, gostei demais de conversar com ele ali nos bastidores. Ô Marcos, nós estamos aqui nesse final de semana, aliás, desculpa, o primeiro dia da semana, domingo, mais exatamente, nós estamos falando aquela passagem onde Deus nos fala que Ele nos atrai. Ele primeiro vem ao nosso encontro e Ele nos atrai o tempo todo. E quando Cristo, Ele ressuscita, Ele se fez um da nossa espécie. Sim. Então Deus se fez homem como nós, menos o pecado. Portanto, ele também tem a sua psicologia e o seu sentimento. Então, Cristo tinha as suas necessidades, o seu gosto, o seu jeito de ser, né? Suas vontades próprias. Então, Deus, ele se fez um como nós. E nós somos pessoas que vivemos dos sentidos, né? Sim. Do olfato, da fala, do enxergar, não é? E isso tudo ele é muito importante. Se Deus nos atrai, Ele nos atrai de várias maneiras. Exato. Né? Com a natureza, que nos chama a atenção, com o belo, e até nos atrai com, às vezes, alguns acontecimentos não bons. Mas tudo isso requer do homem sentidos para você poder se comunicar. O que te levou, você como um grande escritor, religioso, inclusive o Marcos é religioso também, católico, gente, mas independente disso, levar a fazer uma obra de ressuscite os seus sentidos? O que te levou a querer expressar essa condição? O que me levou a escrever
sobre os sentidos foi exatamente no momento em que eu fui fazer uma pregação para um grupo de casais e o tema era ressignificar a vida conjugal em Cristo. Aí quando eu fui pensar, ressignificar, o que seria ressignificar? Ressignificar é exatamente dar um novo sentido. É você olhar para algo, mas dando um novo sentido. Tocar em algo, dar um novo sentido. Memórias que eu trago do meu casamento, memórias que eu trago de situações que eu vivi, me faz sentir a experiência de forma diferente. E conforme eu fui percebendo aquilo tudo, eu disse, olha, isso transcende, isso ultrapassa a vida conjugal, é em tudo na vida. Sim. Inclusive no Evangelho de domingo, como o senhor primorosamente trouxe, e me fez lembrar de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que quem procura Deus é porque já o encontrou. Ou seja, eu não procuro Deus se não for o Espírito Santo que me leva a isso. Agora cabe a mim ouvir. Primeiro, né? Que veio primeiro, que veio primeiro a mim. E cabe a mim ouvir e me sentir chamado. Então eu preciso ativar os meus sentidos para eu viver a experiência com Deus. E não somente a experiência de um Deus distante, de um Deus que apenas é contado em histórias, né? Que é um Deus presente, é um Deus vivo. Então foi a partir daí que surgiu a ideia do livro. Pô, que bacana. E Marcos, na verdade, a gente, inclusive, até uma outra pessoa que nós estávamos ali conversando, estava dizendo, como Paulo disse mesmo, né? Que nós somos parte do corpo de Cristo. Né? A partir do momento que nós somos batizados, nós passamos a ser também membros do corpo de Cristo. E Cristo quer se comunicar com a gente através do seu Espírito. Exato. Talvez a grande dificuldade de todos nós é como escutar Deus, como ouvir Deus, como saber que é Ele que está falando, né? Como sentir que Ele está presente aqui agora na nossa vida. E você, com base nesse encontro, já nos deixou aí um pouco esse sentimento de querer escrever algo que vem de encontro com isso, Exato, não é? Exatamente. Por exemplo, aquela parte dos 3 reis magos, como é que eles ouviram, de uma certa maneira, Deus falar para eles não voltarem para Herodes? Porque Herodes tinha dito, volta para falar onde ele está. E eles sentiram que eles não deveriam voltar para Herodes. E cada um tomou o seu rumo depois que viu Jesus, né? Então, como que foi esse sinal de sentidos para eles, né? Então, eu acho que essa experiência com Cristo mesmo, que cada um vai se manifestar em cada um, ou através do sentir, ou do falar, ou de ouvir, né? Eu acho que é um pouco isso também, não é isso? Com certeza, exato. E quando eu comecei a escrever sobre os sentidos e percebi que havia uma conexão com a leitura orante, a prática da leitura orante da palavra, de não ser uma leitura olhando para a palavra como palavras soltas. E achei maravilhosa a analogia, né, que o padre fez aqui quando a gente conversava nos bastidores, de não olhar para um Cristo apenas como um texto escrito, uma palavra que está lá escrita, registrada num pedaço de papel. Ele é uma pessoa. Mas uma pessoa. Que eu converso com ele, que eu tenho intimidade com ele. Eu só posso reconhecer a voz, né? O Evangelho em João vai dizer que a ovelha reconhece a voz do pastor. Mas para eu reconhecer a voz de alguém, eu preciso ter intimidade com esse alguém. Se eu recebesse agora no meu celular 3 áudios, 2 de alguém com quem eu convivo, minha esposa, uma das minhas filhas, o meu filho, eu reconheceria na hora. Sim. Mas se eu receber um áudio de uma pessoa desconhecida, eu ia perguntar, quem é essa pessoa? Porque ela é desconhecida. Porque ela é desconhecida. Eu só vou poder reconhecer a voz de Deus se eu procurar ter intimidade com Deus. Se eu der essa abertura de ir, abertura. Né? E dar essa chance de ele que veio agora ouvir, senti-lo. Isso. Não é? Ser amigo dele. O primeiro mandamento da lei, não é, Marcos? Já no Antigo Testamento já começa com isso. Sim. Escuta ou ouve, ó Israel. Quer dizer, a palavra ouvir, né? Escuta, Israel. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver várias ouvido, vezes ele vai dizer. Ouça. Quer dizer, então isso tudo provém, assim, dessa capacidade da gente deixar conhecer, se conhecer, por exemplo, como diz aquela música, né? De Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Sua força é maior do que eu, né? Vença-me. Ou seja, nós temos muitas vozes dentro da gente e a gente tem essa capacidade de ouvir a voz verdadeira do autor da vida requer talvez alguns exercícios. Isso.
Você fala um pouco sobre isso? Falo sobre isso. É? Já quando começa o livro, quando eu falo da leitura orante dos sentidos, de você não ler o Evangelho sem ativar os seus sentidos. A primeira vez que eu li a passagem que o cego Bartimeu pede ajuda, e tem toda aquela multidão, eu li como qualquer pessoa leria lá, um cego gritou, Jesus, filho de Davi e tal. Tem piedade de mim, né? Só que depois que eu aprendi a praticar a leitura orante e a ressuscitar e que eu ativei os meus sentidos, eu comecei a imaginar o barulho da multidão, as pessoas todas vindas através de Jesus. As pessoas já sabiam que Jesus fazia, obrava milagres. Então ele está ali, coitado, lá gritando, Jesus, filho de Davi. E quando Jesus o escuta, Jesus pergunta para ele assim, o que queres que eu te faça? E eu fiquei me perguntando, meu Deus, se Jesus olhasse nos meus olhos hoje e dissesse, Marcos, o que queres que eu te faça? Será que eu teria a resposta? Será que eu teria a resposta ideal para dar para ele? Que resposta ideal seria essa? Ou seja, naquela hora eu imagino a voz de Jesus comigo e eu imagino Jesus presente comigo, porque imaginar isso, tornar a imagem em ação, imaginação. E aí eu ativo os meus sentidos, eu sinto a experiência de estar com Deus. E aí eu consigo ouvir o barulho da multidão, a voz do cego Bartimeu, eu me colocando no lugar do cego Bartimeu. Então, a prática da Lectio Divina, quando você precisa ativar os 5 sentidos, é uma maravilha. Olha, o que o Marcos está falando, gente, olha só que gostoso, como é legal, e tudo isso aqui está nesse livro dele. Isso. Eu estava aqui esfolhando aqui, aí aqui na página 25, inclusive ele está falando sobre isso, o primeiro degrau da Lectio Divina, né? Você comentou assim, olha gente, que bacana, neste primeiro degrau, o da leitura, busque estar em clima de oração, rezando antes mesmo de ler a palavra, a Bíblia. Porque a palavra é o próprio Cristo, você vai estar mergulhando na vida de uma pessoa. Exatamente. Não é num texto somente escrito. Claro, a gente precisa do texto escrito, porque você precisa fazer essa memória, você precisa fazer essa profundidade espiritual. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos mergulhando na vida de uma pessoa, e tem um nome, que chama Jesus. Aí você continua aqui, uma oração invocando o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo. Prepare o local que lhe permita se sentir bem e não vá ter interrupções. Dedique tempo de qualidade para Deus. Exatamente. É uma maneira de você aprender a escutar, não é? Talvez como aqueles 3 reis magos fizeram. Exatamente. Eles precisaram estar em sintonia num local, em oração, para poder falar, olha, Cristo, o Senhor está aqui. Fala para que o teu servo te escute, para que eu faça não a minha, mas a tua vontade. Exato. E Deus o tempo todo está emitindo sinais. Ele o tempo todo está puxando conversa com você. Assim como ele foi lá na mulher samaritana no poço e puxou conversa com ela, me dá água. Ele está puxando conversa com os reis magos. E é preciso reconhecer os sinais, reconhecer os sinais que ele emite. Mas eu só vou reconhecer esses sinais se eu estiver com o meu ouvido atento, com o meu olhar atento, né? E eu estar prestando atenção, eu estar no presente. Nem no futuro demais, senão eu fico ansioso, nem no passado demais, senão eu depressivo, e nem no presente demais, senão eu me estresso. Ô Marcos, lá assim, a gente não está aqui querendo gastar, porque eu sei, mas lá em Lucas, capítulo 18, Cristo Jesus, ele fala da importância da oração e vigiar sempre. Isso. É quando ele conta aquela história daquele juiz que não temia Deus e nem homem algum. Isso. Até que uma mulher pede o trabalho dele e ele pensa, olha, para essa mulher parar de ficar aqui me azucrinando, deixa eu atendê-la. E ali Cristo vai dizer que se este homem que não teme a Deus em homem nenhum, ele acabou favorecendo o pedido de uma mulher, imagine a Deus quando você pede. A importância, mas ele faz uma analogia, Cristo, dizendo que será que quando o Filho do Homem voltar em glória, encontrará fé sobre a sua igreja? E ele não dá resposta, não é? Fica uma questão, dá até angústia. Por que Jesus fez essa pergunta? E a palavra fé é justamente você procurar nos seus sentidos, nos 5 sentidos que nós temos, né? Vamos lembrar só quais são os 5 sentidos, Marcos? Vamos lá, então. Vamos lá, vai lá. Vamos lá. Audição, visão, tato, paladar e o olfato. Nesses 5 sentidos, você poder ter um encontro com Cristo.
Se a gente não tiver um encontro com Cristo, a minha vida não é transformada. Eu posso ser um ótimo teólogo, eu posso ser até um ótimo padre, um ótimo pastoralista, mas eu vou ser somente isso. Mas eu não vou ser íntimo com Cristo. Eu posso saber tudo de Jesus, mas eu não fiz a experiência com a pessoa de Jesus. E essa experiência da pessoa de Jesus, olha aqui, ó. Olha aqui na capa do livro, ó. Tá? É uma experiência do ressuscitado com você, com os seus sentidos. Se você não permitir fazer um encontro com ele, você vai ser apenas, no máximo, um bom orador, um bom missionário. Mas Cristo, ele quer além disso, ele quer ser o seu amigo, íntimo com você. Marcos, estou amando a nossa conversa. Vamos acompanhar agora um VT que explica os 5 sentidos e como eles nos ajudam a perceber o mundo. Os 5 sentidos fazem parte do nosso corpo e são muito importantes no dia a dia, mesmo que a gente não perceba esse fato. A visão, por exemplo, nos ajuda a distinguir as pessoas e objetos através da sua estética. Já o olfato nos ajuda a identificar as coisas pelo seu cheiro, principalmente comidas e perfumes. Com o tato, percebemos o mundo através de texturas, temperaturas e tamanhos. O paladar é ótimo para alertar nosso corpo sobre sabores, identificando se são seguros ou até se nós gostamos deles ou não. Por fim, a audição nos deixa atentos aos sons ao redor, podendo nos fazer diferenciar pessoas e objetos através dos barulhos que fazem. Os sentidos nos ajudam e muito a nos virarmos nas tarefas diárias. Mas como eles podem nos ajudar em relação à nossa espiritualidade? Saiba mais agora! Sensacional! Olha, então agora eu pergunto para o Marcos, nosso querido escritor, se... O Marcos, aqui você também coloca, você dá as dicas, dá o caminho, porque uma coisa é a gente entender esses 5 sentidos que todos nós temos, outra coisa é a gente falar de uma espiritualidade onde Cristo, o tempo todo, ele fala de fé. Isso. Aquilo que eu creio, espero naquilo que ainda não aconteceu, mas sei que Deus já tem a vitória para mim. Como usar nesta hora a questão dos sentidos em algo que aparentemente aos olhos e aos tatos humanos está tão distante? Perfeito. Num mundo tão distante do sensitivo, você ativar os seus 5 sentidos e você perceber os sinais de Deus, os milagres que Deus faz na sua vida diariamente, é essencial. Sabe, se agora tivesse aqui no nosso ambiente aqui, no local onde a gente está aqui no estúdio agora, tivesse aqui alguém que não conseguisse ouvir e o padre impusesse as mãos e em nome de Jesus essa pessoa fosse curada, a pessoa que está agora aqui assistindo diria assim, nossa, o padre fez um milagre ao vivo. Sim. Mas agora, nesse momento, há alguém sentado agora aí, assistindo esse programa, ouvindo nós dois. É um milagre. Todos os dias a gente acorda ouvindo. Então a gente deve agradecer todos os dias por poder ouvir, sentir cheiro. Durante a pandemia, algumas pessoas perderam a capacidade de sentir cheiro e de sentir o sabor. O sabor das coisas. E aí às vezes você pode dizer, nossa, mas o cheiro é algo básico, é algo que talvez não tenha importância. Mas, por exemplo, se tiver um vazamento de gás na casa de alguém, perfeito. Vou poder reconhecer pelo meu olfato que a minha vida está em risco. Perfeito. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é o tempo todo perfeita. A gente aqui não para agradecer por poder tocar, poder sentir o toque da pele de um bebê, poder observar o sorriso de uma criança. É você poder contemplar Deus na beleza da criação. É essa a grande essência. É um probleminha no microfone? Foi? Caiu o microfone dele. Ficou baixinho, mas deu pro povo escutar. Deu pro povo escutar. Então, é só... Eu gosto do meu programa. Sabe por que o nosso programa é bom? Porque é ao vivo. Ao vivo, Ao vivo acontecem umas coisas assim, um pouquinho fora do comum. Gente, olha aqui, o Padre está conversando aqui com um dos maiores escritores. Estou amando a história e o trabalho do Marcos Carvalho, que está falando sobre os 5 sentidos na espiritualidade, na fé, para glorificar a Deus. Então ele está explicando aqui para a gente, não é? Sobre esses 5 sentidos aí. Jesus, quando fala, por exemplo, Marcos, é isso que você está dizendo, é isso que você está falando muito bem.
Aliás, estou amando sua conversa aqui. Quando ele fala que, ele vai dizer que muitos conhecem o momento que vai vir uma chuva, que vai vir uma onda de frio, né? Que agora na roça, na agricultura vai acontecer isso, e não sois capazes de observar os sinais dos tempos atuais, né? Cristo está entrando nessa conversa sua, quer dizer, a fé, ela depende também desses sinais que os 5 sentidos podem captar pela fé. Exatamente. Quando a gente vê na carta de Paulo aos Hebreus, em que a fé é o crer sem ver, eu creio sem ver. Agora, quando eu faço a minha oração e peço a Deus, cabe a mim estar ali presente para perceber as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Porque a gente coloca o joelho no chão e pede a Deus um emprego. Aí ele manda um emprego, 3, 4 meses depois você está ali blasfemando, você está ali falando, esse emprego é ruim, aí você começa a se envolver em rodas de conversas maledicentes, aí você, ao invés de estar nos frutos do Espírito Santo, está nos frutos do mundo. E aí você abandonou os seus sentidos, Deus mandou um sinal, você pediu a Ele em oração, manda Senhor um emprego, quando Ele veio, você jogou fora e começou a não prestar atenção no valor do que Deus estava te proporcionando. Puxa vida. Olha, gente, que gostoso conversar aqui com o Marcos, que é um baita... Marcos, onde a gente pode encontrar aqui esse livro, hein? Para as pessoas que queiram adquirir essa obra sua aqui. Olha, o livro está disponível na livraria Loyola, está disponível no próprio site da editora Ângelos. Então, um beijo para Maristela Tiaroque, que caprichosamente vem cuidando dessa obra maravilhosamente bem. Toda a equipe, o Kaique, a Larissa, o Bruno, né? Também está disponível na loja do Exército de Deus, né? Nosso grupo de oração. Está na Amazon, ou seja, você pode encontrar nas melhores livrarias do Brasil. Que bacana, bacana. Marcos, amei conversar com você. Pena que o nosso tempo já acabou, mas tenho certeza que já foi esse pouquinho, foi um brinde bem gostoso para você voltar aqui, para a gente voltar a falar mais ainda para glorificar o nosso Deus. Marcos, obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo livro. Vou ler e gostei muito de conversar com você. Só podia ser meu xará mesmo. É bom demais esse rapaz, hein? Gente, ó, no próximo bloco, o Padre abraça você. Vamos falar sobre os impostos aqui no Brasil, hein? Já, já.